E aí, pessoal, começando aqui o Dois em Campo, aquele programa que saiu da rádio e veio para a sua TV, para a sua nova opção de lazer aqui em Aguaí, a Master TV. Sejam todos bem-vindos em nos acompanhar. E comigo aqui, Edinho Martins, meu grande amigo Menon. Vamos aí, vamos fazer um grande programa, fazer futebol para Aguaí, para a região, futebol da cidade, futebol do Brasil, do mundo. A gente é ambicioso e Dois em Campo vai ser um sucesso. É isso aí, pessoal. Chegando e fazendo aqui, trazendo para vocês todos os temas da atualidade do esporte brasileiro. Hoje, logicamente, falando muito de seleção brasileira, que papelão, hein? E falar desse campeonato brasileiro que está eletrizante nessa reta final. É ou não é, Menon? É isso aí, toca a vinheta aí. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para nós, para mim, Edinho e para o Menon, é uma grande alegria estar participando desse novo projeto, um projeto muito ambicioso aqui para a cidade de Aguaí. Parabenizar o Patrick e a Kate por essa coragem de ser esse empreendedor, de trazer aqui a TV para vocês. E ficamos muito felizes do Dois em Campo ter sido convidado, né, Menon? Muito feliz, já era feliz do rádio, pena que infelizmente não deu para continuar. Agora na TV é uma nova experiência. O Patrick está de parabéns, Patrick é empreendedor. E vai ser bem legal o nosso programa, pode ter certeza. Pode contar para os amigos. Se você gostar do nosso programa, conta para os amigos. Se você não gostar, conta para os inimigos. Vamos, portanto, a gente espalhar o programa, que vai ser muito bacana, eu tenho certeza, viu? E um detalhe, não se assustem, porque a televisão engorda todo mundo. Então, se vocês acharem que está um pouquinho pesado, esse é o efeito da TV. Na rádio isso não acontecia, mas na TV todo mundo vai achar a gente um pouco mais pesado. Menon, para começar aqui, nós tivemos aí na última quinta-feira a partida do Brasil contra a Colômbia. Foram 20 minutos que sinceramente, eu fiquei feliz de ver a velocidade do ataque do Brasil, mas esses 20 minutos depois foram sucedidos aí por 70 minutos de terror. O que está acontecendo com a seleção, Menon? Bom, Edinho, pessoal, eu acho que tá tudo errado na seleção, né? A gente tem que, antes de falar do jogo, a gente precisa voltar um pouquinho no Edinaldo, presidente da CBF. Ele resolveu, depois que o Brasil perdeu a Copa, a segunda Copa seguida com o Tite, da cabeça dele é o seguinte: a salvação é o Ancelotti, então vamos fazer de tudo para ter um Ancelotti. Aí ele colocou a seleção nas mãos do Ramon Menezes, o técnico sem experiência nenhuma. O Brasil perdeu para Marrocos, depois o Ramon foi para a seleção sub-20, o Brasil perdeu para Marrocos sub-20, tá? Aí ele resolveu trazer o Fernando Diniz para um contrato de 1 ano que termina após a Copa América de 2024. E depois veio o Ancelotti. Só que a gente não sabe se vem mesmo, né? Eu acho que o Ancelotti já deixou claro, né, que se o Real Madrid fizer assim para ele fica por lá, não vem para cá não, né? Que é muito mais tranquilo ficar no Real Madrid. Ô, Menon, então dando uma pausa nisso que você está falando. Então, a gente vê essa bagunça da organização do que é a seleção brasileira. Eu acho que o que já está servindo aqui é para mostrar que o trabalho do Tite, embora não tenha resultado numa conquista de Copa do Mundo, foi um bom trabalho. Porque o Tite passou as 2 eliminatórias com o pé nas costas. E nós estamos tendo uma dificuldade tremenda de conseguir, pelo menos, se ajustar numa eliminatória. E o Brasil hoje ocupa aí a 5ª colocação e tendo uma Argentina pela frente. Justamente. Então, e como ele botou todo o apoio no Ancelotti, colocou o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz sai daqui 1 ano. E aí como é que fica? O Fernando Diniz impõe um estilo, entra o Ancelotti, que é completamente o contrário. Enquanto isso, está essa desorganização toda e realmente dá para sentir um pouco de saudade do Tite, porque em 5 rodadas a seleção sofreu mais gols do que com o Tite na última eliminatória inteirinha, né? Aquele negócio que a gente falava, não podemos dar muito mérito para o Tite, porque ele só ganha de time aqui da América do Sul. É o que está acontecendo agora com o Fernando Diniz, que nem da América do Sul está ganhando. Acho que tem muitos problemas. Esse jogo, se quiser, a gente pode falar do jogo agora, foi terrível. Eu acho que começou bem, como você falou, e a coisa começou a desandar quando o Vinícius Júnior se machucou. Porque daí estava jogando assim, com o Rodrigo atrás e 3 atacantes, né? Vinícius Júnior, Martinelli e o Rafinha. Ele, sem o Vinícius Júnior, ele pegou e colocou mais um atacante, colocou lá o Pedro. Aí o Rodrigo não começou a render bem e ficou muito complicado, ficou num 4-2-4. Esse Pedro, e ele entrou totalmente perdido. É um menino bom de bola, a gente viu ele estreando no Fluminense, saiu muito cedo
e entrou totalmente perdido. Na verdade, foi um jogador a menos nessa partida, que realmente ele não conseguiu mostrar o que veio. E eu senti a seleção, meu irmão, aqueles 20 minutos empolgantes. Passe rápido, aquele estilo de jogo do Diniz, trocando bola no começo, pertinho da área. Rapaz, daqui a pouco parece que o Brasil fez o gol, recuou todo mundo e o Brasil não conseguiu jogar. E aí veio, talvez, o primeiro grande problema que eu vi, as laterais. A gente conversou lá atrás, já há algum tempo, as dificuldades que o Emerson Royal tinha. E realmente nessa partida foi assustador ver esse cara jogar. E o Diniz só convocou um lateral direito para essa gira de data FIFA, né? Foi muito complicado. Talvez tenha sido o grande problema do Brasil, essa falta de qualidade dos laterais, meu irmão. O Diniz é um complicado, né? O reserva do Emerson Royal para esses jogos era o PP, que o PP era ponta esquerda do Grêmio, e lá no Portugal, às vezes, ele joga um pouco recuado. Deve ser esquema de 3 zagueiros, ele recua um pouco. Aí o PP era o reserva do Emerson Royal. Aí ele colocou o PP no lugar do Renan Lodge, lá na esquerda. Nossa. Então é complicado. Agora, eu acho que os laterais, eles não apoiam, não dão sustentação na defesa também, são fracos. E agora o complicado principal para mim, o pior para mim, é aquele meio campo despovoado. Aquilo ali, olha, se alguém quiser invadir algum terreno, algum campo aí, ocupar, tá ali. Ali é o caminho. E foi o que a Colômbia fez, né? Tem mais gente ali, ocupa aquele espaço. O meio campo é o lugar onde o futebol é dominado, né? E o Brasil estava ali praticamente no 4-2-4, isso não existe. Desde o tempo o Zagallo mudou isso em 70, né? Não, a gente ficou totalmente exposto, né? O Brasil não tinha ali. Não, e voltando um pouquinho para essa questão de lateral, durante o jogo, eu estava fazendo uma analogia de 82 para cá, que é onde eu lembro do futebol, e comparando os laterais que nós tivemos. Se a gente for pensar na lateral direita, a gente veio de 82 com o Leandro. Em 86 seria o Leandro, mas aí o Tele convocou o Josimar em função do corte do Leandro, e o Josimar estreou naquela Copa, fazendo aqueles gols antológicos ali que ele fez. Acho que os 2 primeiros gols na Copa foram do Josimar, aqueles 2 golaços. De 86 a gente foi para 90, onde inicia aí a era do Jorginho, né? Aí o Jorginho em 90, 94, e o Cafu entrou no jogo final. Aí o Cafu 94, o Cafu 98. Zé Carlos Papagaio jogou na Canarinho, jogou na Copa de 98 também. Aí depois, 2002, Cafu levantando a taça. 2006 ainda o Cafu. Depois veio a geração Maicon, Cicinho, Daniel Alves. E quando a gente vê um Emerson Royal, realmente dá um calafrio. E quando a gente pensa na lateral esquerda, a gente vem do Júnior, Capacete, o grande Júnior do Flamengo, Branco, Leonardo, Roberto Carlos por uma longa jornada, Marcelo. Até o outro Júnior, reserva do Roberto Carlos, jogaria fácil hoje. Jogava tranquilo, jogava tranquilo. O Júnior, inclusive, tem gol em Copa do Mundo, acho que contra a Costa Rica, que ele marcou. E a gente vê esses dois atrás, aquela cena do Renan Lodge correndo atrás do atacante colombiano e não conseguindo chegar naquele desespero, cara, aquilo lá causou um calafrio. E pensar que há tempos atrás a gente criticava o Cafu, a gente criticava o Roberto Carlos. Aí você vem para o meio. O esquema de jogo do Diniz, eu sou um leigo no futebol, não entendo nada, mas ele precisa de treinamento diário para talvez dar certo, porque é um esquema de jogo meio louco. Como que você pega esses caras que cada um joga de um lado, traz e quer implantar um sistema de jogo desse? Aquela saída de bola tocando, o Brasil perdeu todas as saídas de bola praticamente nesse jogo. O André, que é um baita jogador no Fluminense, sumiu. O Bruno Guimarães foi talvez um dos destaques que todo mundo pediu ele na Copa de 2022 ali para entrar naquele time. O Bruno Guimarães não jogou, os 2 volantes nossos foram engolidos, é o que você falou, ficou um espaço aberto e ninguém conseguiu fazer nada. E aí fica um bloco na defesa, sem ninguém no meio, e um bloco no ataque e ninguém produz. Eu acho assim, o Brasil perdeu do Uruguai 2 gols de cabeça. O Uruguai marcou 2 gols de cabeça. O que o Fernando Diniz tinha que fazer? Resolver esses problemas. Na minha opinião, o treinador tem que resolver problemas específicos do time. 2 gols de cabeça, tem que resolver isso. Quem que vai marcar, quem vai saltar melhor. Vem com a Colômbia, 2 gols de cabeça de novo, o cara tem 1,78 m. Enquanto o Darwin Núñez do Uruguai tem 1,87 m, o Luiz Dias tem 1,78 m, ganhou do Marquinhos, ganhou do Emerson Royal. Agora, o Edinho, realmente eu acho que a questão de jogadores, o nível está mais baixo, está complicado, porque a gente, vamos dizer assim, eu falei para um amigo meu assim, olha, nós não temos um atacante igual o Luiz Dias. Ele falou assim, não fala besteira.
A gente tem o Vinícius Júnior, que é muito melhor. Se não, o Real Madrid tem o Vinícius Júnior muito melhor. A Nós não seleção temos. brasileira não tem. O Vinícius Júnior no Brasil não é melhor que o Luiz Dias. Por quê? Aí tem que resolver, né seu Fernando Diniz? Por que ele Por que rende esses no Real caras não Madrid e rendem? não rende na seleção, né? Por que esses caras rendem mais lá e não rendem aqui? Esse tem que ver, tem que. Aí acho que é o grande vantagem de ter o Ancelotti, né? Porque o Ancelotti está com eles lá. Não entra um pouco daquela teoria, a gente tem alguns jogadores clássicos do futebol brasileiro que falam, esse é jogador de clube, não é jogador de seleção. Será que o Vinícius Júnior é um desses casos, que é um jogador que vai render sempre no clube e na seleção não vai conseguir render? A gente tem exemplos no futebol brasileiro de jogadores que realmente chegaram na seleção. Tem exemplo sim, mas né? eu acho que não podemos impingir isso nele ainda não, né? Porque talento ele Eu tem. acho que a questão, o problema mais é do treinador, né? Tem que dar um jeito. Inclusive, com o Tite ele também não foi bem na Copa, não. Né? Não foi. Precisamos resolver isso daí, é um problema a resolver. Agora, um problema bom, né? Você tem um puta do jogador desse, tem que fazer ele jogar. Seria ruim se o cara fosse Todo péssimo. treinador gostaria disso, né? O Galvão Bueno falou, eu não sei aonde que eu li ou ouvi, que essa é a pior seleção brasileira de todos os tempos. Será verdade isso? Você concorda com isso? A qualidade desses jogadores realmente está muito aquém daquilo que a gente já teve na seleção ou tivemos seleções piores aí? Olha, eu lembro da seleção de 2001, era pior, né? Tinha o Leomar, o do Leão, né? A seleção Durou convocada pouco, pelo Leão, não foi? Foi do Leão, convocou Leomar, convocou o Wagner, que estava no Celta de Vigo. Ele foi uma seleção fraca, mas durou Mas o pouco Wagner tempo. já é aquele que jogou no São Paulo, a Copa do Brasil, lá que a gente perdeu para o Cruzeiro, que é aquele jogador que não jogou o último jogo. Ele pegou o campeonato de 97, ele pegou todos os jogadores ali. É. Acho que tá uma safra ruim mesmo, principalmente na questão de lateral, porque não é de agora, né? Na Copa passada, os dois laterais não foram bem, né? Ali com o Tite não gosta de lateral que avança muito, né? Então, aí o lado bom, tem uma defesa mais compactada que não levou gol nenhum praticamente na Copa. Mas não jogava Mas bonito. também não avança, né? Não jogava bonito. Nós temos uma tradição de lateral que avança, né? Esses todos que você falou. Aí vamos falar um pouquinho dessa questão da lateral. Vou deixar o clubismo meu de lado aqui e vou usar um jogador aqui, vou usar o Rafinha. O Rafinha tem 37 para 38 anos, está caminhando para a fase final da sua carreira. E eu acho que o Brasil agora na eliminatória tem que chegar e ganhar. Eu acho que agora é chegar, independente de quem é o adversário que vem pela frente, tem que ganhar. Será que nesse momento não seria o caso do Fernando Diniz convocar alguns jogadores mais experientes, em que pese que a gente sabe que eles não vão participar desse ciclo de Copa do Mundo, para eles poderem vir e ajudar a seleção a se recuperar? Você traz um pouquinho desse pessoal mais experiente, eu acho que a vida deles, talvez, a vivência no grupo deles, pode vir a ajudar um pouquinho a seleção. Estou citando o Rafinha, mas tem aí vários exemplos. Pode ser o Samuel Xavier, por exemplo. Samuel Xavier, talvez o Marcos Rocha, que está no Palmeiras, um Fagner do Corinthians, que está aí num declínio técnico, mas talvez é um jogador que já jogou uma Copa do Mundo, o Mike. Então, talvez traz um desses jogadores mais cascudos, mais experientes, eu acho que dentro do grupo pode agregar. Que a gente vê o próprio Marquinhos, que você citou, o Marquinhos, um baita de um zagueiro, virou uma peneira aquela zaga. Ele e o Gabriel Magalhães realmente é uma peneira. O Gabriel Magalhães tem quase 2 metros de altura e está tomando gol de bola aérea. Então, será que não é o momento de pensar, talvez, em jogadores pontuais nessas posições mais carentes que possam vir ajudar? Será que isso resolveria um pouco? Eu acho assim, cara. Acho que todo mundo da seleção pensa assim também. Classificar vai, né? Então vamos já tentar ver jogador para a Copa. Pode ser um pensamento deles, mas eu acho um pensamento ruim, porque fica chato, né? Você perder do Uruguai, depois perde para a Colômbia. Não ganhava perdia do Uruguai há 23 anos, vai lá e perde. Nunca perdeu para a Colômbia eliminatória, vai lá e perde. Nunca perdeu dois jogos seguidos, vai lá e perde. Eu acho que podia, sim, algum jogador para resolver o problema aí. É o que eu falei, resolver problema. O treinador tem que resolver problema e esse problema da bola aérea está terrível. Então ele tem que resolver isso para o próximo jogo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Lógico. Você falou de lateral, né? E de centroavante? Compara os últimos centroavantes de 82 para cá. Vai lá. O centroavante entre 82 o Serginho Chulapa, né? 86 o Careca, 90 o Careca. Aí 94 vem Ronaldo. Ronaldo 94, 98, Romário. 2002. Romário. Romário foi 94. Aí Ronaldo 98, né? 2002 Ronaldo, 2006 Ronaldo. 2010 Luiz Fabiano. Daí 2014 já começamos com o Fred, que aí já começou talvez o grande problema. A gente veio de uma geração que tinha Adriano, Ronaldo, veio o Fred, que já deixou
um pouquinho a O desejar, né? Adriano foi o cara que flopou, né? Infelizmente, pelos problemas pessoais dele. E vê o que temos agora, né? O Gabriel Jesus, convocado novamente, o rapaz... Convocado machucado, hein? Diga, Gabriel Jesus foi convocado para essa gira de eliminatórias, machucado. O técnico já falou que ele não tinha condições de jogar e mesmo assim insistiram nessa convocação. E na Copa foi assim também. E aí vem a pessoa do Endrick. Vamos lá, tem o menino Endrick. Será que não é muita pressão? Por melhor cabeça que ele tem, que eu andei lendo várias coisas, eu acho que é um menino que tem uma cabeça muito boa. Mas será que jogar ele nesse momento de pressão vai resolver alguma coisa? Se esse menino não corresponder, qual que é o peso que estão jogando em cima dele? Não é um pouco desumano isso, talvez? Aí eu discordo, viu, cara? Eu acho que ele joga muita bola e pode ajudar, sim, a seleção. Não é a solução, não deve entrar como titular, mas nós estamos falando tão mal desses outros aí, né? Vamos ver se agora o Gabriel Martinelli resolve um pouco. E o Neymar, você acha que a falta do Neymar, uma adaptação sem Neymar vai ser longa? Não, eu sou fã do Neymar. Eu paro desse princípio, eu vejo as pessoas criticarem o Neymar. Eu acho um belo jogador também. Eu acho que o Neymar tem os problemas dele, acho que é extra-campo, eu acho que a vida dele fora de campo não interessa para ninguém. O que ele faz ou deixa de fazer é um problema dele. O Neymar é um cara decisivo. Se a gente for pensar na Copa do Mundo, agora, a Copa de 2022, as pessoas falam o Neymar não decide. O Neymar decidiu o jogo contra a Croácia. Por uma besteira que aconteceu no campo ali, que o pessoal começava a usar todo mundo, a gente perdeu a classificação. Mas o Neymar decidiu. Infelizmente, eu vejo que o Neymar não está nem a 70% das melhores condições físicas dele. Porque aquele tranco que ele tomou no jogo, que resultou a contusão dele, numa situação normal física dele, jamais o Neymar machucaria. Eu acho que o Neymar, assim, são dois problemas, né? Primeiro, a parte de contusões, né, na carreira dele. Uma sequência de 2014, contusões. Né? Aquele Zuniga quase deixou ele... E ali não teve problema, ali ele realmente não teve... coluna, né? Depois, na última Copa 2018, foi que ele não estava muito bem, ficava rolando lá. Esse problema dele rolar muito. E a comparação totalmente injusta para ele com Cristiano Ronaldo e com o Messi, isso daí a gente... é diferente. Foram os brasileiros mesmo que tentaram, querem exigir que ele seja igual aos outros dois, o que é terrível. Mas realmente, com esses dois problemas, e ele não tem rendido bem, não tem... Agora, sem ele é mais difícil. O Neymar faz muita falta. Fez o gol mais bonito da Copa, com a Croácia. Sim. Em 2018 fez bons jogos. Eu acho que ele não rende o que se esperava dele. Eu acho que a carreira dele começa a declinar por causa das contusões. A mudança de clube também, né? Eu acho que essa mudança de clube dele, talvez a gente vê um Cristiano Ronaldo no fim de carreira, indo para um clube lá para poder buscar estabilidade. O Messi é a mesma coisa. Agora o Neymar acho que tem 31, 32 anos de idade. O Neymar é novo. Vai fazer 32 no começo do ano. É novo. Eu acho que o Neymar poderia pensar em coisa melhor. Acho que talvez até uma volta para o futebol brasileiro seria muito melhor para ele do que estar jogando no futebol árabe. Só que o dinheiro é mais alto. O Messi e o Cristiano estão uma Copa à frente dele. Uma Copa à frente. Quer dizer, ele poderia chegar na próxima Copa do jeito que os dois estão agora, né? Perto disso. Sei lá, pensar numa situação, ele voltando dessa contusão dele. Talvez um grande time brasileiro, o Santos, com certeza, o próprio Flamengo, que ele sempre manifestou a vontade de jogar no Flamengo, ele vinha fazer uma preparação para a próxima Copa do Mundo jogando aqui no Brasil. Mas a qualidade do futebol brasileiro é inferior do futebol. Não interessa. Traz o cara aqui, vamos deixar o cara em uma boa condição física, uma boa condição técnica, para que ele possa chegar bem numa Copa do Mundo. A questão mesmo é financeira, né? Então, mas eu não sei. Teria que ser um pool, né? Cada rodada ele joga por um time. Então, mas vamos pensar numa coisa, essa questão financeira. Eu acho que o Neymar é um grande talento, talvez o maior talento que a gente teve aí dos últimos anos, hein? Isso é indiscutível. Eu acho, sim. Só que eu acho que a forma da gestão da carreira dele vem sendo feita errada. Vamos pensar na saída dele. Vamos alongar aqui para o Neymar agora, que é um assunto importante. Aquela saída dele do Barcelona para o Paris, eu já acho que foi um grande erro. Ali foi privilegiado a questão financeira, a maior transação do futebol mundial, mas ele estava no auge da técnica dele no Barcelona. Só que botaram na cabeça dele que ele tinha que ser o melhor jogador do mundo, e para ser o melhor jogador do mundo, tinha que jogar longe do Messi. A ida para Paris foi um grande erro. Embora tenha conquistado títulos ali, jogaram a pressão de vencer uma Champions. Não conseguiu. Então o erro estava sacramentado. E nesse meio tempo surgiu um jogador, o tal do Mbappé, que é um fenômeno também, e ofuscou o Neymar. E começaram a série de contusões, etc, etc. E agora vem essa tomada de decisão por um caminhão de dinheiro
e jogar no mundo árabe, seguindo o caminho de um Cristiano, seguindo o caminho... eu acho que não era a hora disso. Mas essa questão do mundo árabe aí, da Arábia Saudita, será que algum time da Europa queria ele ainda? Bayern, talvez, porque a carreira dele lá estava em declínio, em crédito, em débito, né? Estava em xeque, né? Porque muita contusão, e o comportamento dele não é bacana também, né? Eu acho que estava de um jeito assim, todo mundo com um ranço do Neymar, né? Então, eu acho que ele não conseguia mais. A hora. Recua um pouquinho, vem para cá, joga uma temporada no futebol brasileiro. Imagina esse Neymar numa temporada no futebol brasileiro, o que ia acontecer com o futebol brasileiro? As pessoas criticam tanto o nosso campeonato. É o campeonato mais disputado no mundo. Ia ser parecido com a volta do Fenômeno para o Corinthians em 2009. Mais ou menos. O Fenômeno ele veio no fim de carreira. O Neymar veio tendo espaço para a carreira e talvez jogaria 1 ou 2 temporadas aqui e voltaria para o mercado europeu com muita tranquilidade, eu acho. Ele estando bem fisicamente, ele voltaria para qualquer equipe europeia. Eu concordo em parte com você. Eu acho que a volta dele podia ser bacana para ele, para a seleção, para ele não sei financeiramente. E para o futebol brasileiro, principalmente. Isso, lógico. Agora, a volta para a Europa eu acho muito difícil, com 34 anos. A Europa, agora, o novo garoto maravilha, o Bellingham, né? Na Inglaterra. Tem o Haaland do ano passado. Cada ano tem um novo jogador estourando, fazendo gols. É importante que tenha, o Mbappé se firmando. Eu acho, sinceramente, talvez o espaço para o Neymar fosse no Barcelona, por questão afetiva, um time que está se reconstruindo também, né, com o Xavi. Seria um talvez fosse lá, eu acho que mais que isso, difícil para ele. E aí, vamos lá. A gente perdeu para a Colômbia, não temos o Neymar, o Diniz tem um problema sério na mão dele, e agora, na terça-feira, vem a Argentina. A Argentina que perdeu jogando em casa para o Uruguai, e perdeu feio. O Uruguai meteu 2-0 nos caras ali. A Argentina praticamente não viu a cor da bola. E aí vem a Argentina mordida para jogar aqui no Brasil. O que será que a gente pode esperar desse jogo, Menon? Eu, sinceramente, como torcedor, não sou crítico de futebol, não entendo de futebol, eu acho que o prognóstico ele é sombrio. Primeiro, vamos parar com essa falsa modéstia. Entende muito. Eu acho assim, o que o Diniz tinha que fazer, dar uma telefonada lá para o Marcelo Bielsa e ver o vídeo do jogo. Eu vi o jogo, Argentina e Uruguai, porque eu sou muito fã do Uruguai. Como que ele ganhou o jogo, cara? Ele povoou o meio-campo, muita marcação, e não desistiu de jogar, não. Marcava na frente, muita gente no meio-campo, mas marcava na frente, impedia saída de jogo. Tinha uma saída pelo lado esquerdo, muito bem programada com o Matias Vinha, que jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras, né? Esse Matias Vinha, que era do Palmeiras. E também com o Darwin Nunes, que me surpreendeu, eu não sabia disso. Ele tem 1,87 m, com uma velocidade incrível, incrível. Eles metiam bola para ele e ele ia para um contra-ataque. Então, muito bem povoado ali. A defesa, a hora que o Messi vinha pelo lado assim, saindo, eles fechadinhos assim, né? E ele fez uma coisa, isso eu li no jornal até, eu não entendi direito, mas vou colocar para vocês aqui. Eu li no jornal uruguaio, né? Que ele fez o seguinte: ele pegou o Matias Oliveira, que é um lateral esquerdo, botou ele de zagueiro, quarto zagueiro, e colocou o Matias Vinha de quarto zagueiro. Ele queria ter 2 caras canhotos, um do lado do outro. Para jogar monitorando o Messi. Para impedir... Travar o Messi. Isso. E as melhores oportunidades... Porque o Messi vai muito para a direita, é isso? E o que eu vi só os melhores momentos do jogo, e o que eu vi a Argentina chegando foi de bola parada. Bola rolando, foram poucas oportunidades que a Argentina teve ali, né? Não teve um chute a gol. Então, complicado. Então, eu acho... Será que o Brasil consegue tirar alguma coisa desse jogo, do modelo de jogo do Uruguai, para poder botar aqui? Mas são modelos totalmente antagônicos. Eu acho que tem que tirar desse jogo, que nem precisava. É o básico do futebol, né? Eu fico falando assim, até parece que eu sei mais que o Diniz, mas é o básico. Tem que ter meio campo povoado hoje em dia. Não dá você jogar muito aberto. E a Argentina ali com o Depô, com o Enzo Fernandes, o Nico, vai fechar e a Argentina se fecha ali, joga... E o Messi, né? Então eu vou te colocar numa saia justa agora, Menon. Vou imaginar que o Menon agora tomou a cadeira do Diniz aqui e tem esses jogadores que o Diniz tem na mão para a gente enfrentar essa Argentina. O que você mudaria nesse time? O que você faria de diferente ali para... Eu mudaria esse esquema de Rodrigo e mais 3 no ataque. Jogaria com 2 atacantes e fecharia... Eu tiraria o Rafinha, principalmente porque eu não vejo muito futebol nele.
colocaria ali ou o Douglas O Luiz. Martinelli foi bem, né? Mas assim... Porque o Vinícius Júnior, pelo jeito... Uma implicância... O Vinícius Júnior, pelo jeito, não joga, né? Oi? O Vinícius Júnior foi contusão muscular, acho que pelo jeito... Eu acho que não joga, então já pode ser sem o Vinícius, né? Não colocaria o atacante no lugar do Vinícius, não. Fecharia mais o meio ali. E nesse meio, quem entraria? Pode ser o Douglas Luiz. Douglas Luiz junto com o Rodrigo, e mais para frente, então... O Veiga, você acha que não teria uma chance nesse meio agora, nesse começo de jogo? Eu acho que o Rafael Veiga não seria um dos nomes aí para começar. Porque o Veiga tem sido bastante convocado pelo Tite, já começou a ser convocado, pelo Diniz, mas só que não está jogando. Rafael Veiga é uma bela opção. Então, mesmo nível do Douglas Luiz, acho que é até melhor. Ele joga um pouco mais adiantado, ele chuta melhor, né? Teria aí a questão da bola parada, né? E fechando aqui o assunto seleção, para finalizar. Temos aí um jogo difícil contra a Argentina. Eu, particularmente, do que eu vi contra a Colômbia, imaginando uma Argentina, eu acho que a vitória nossa ela acaba sendo um pouco difícil. E o Brasil hoje ocupando a 5ª colocação nas eliminatórias. Você um pouquinho atrás falou, olha, é quase impossível não classificar. Será mesmo? Será que não dá para ter um pouquinho de sufoco? O histórico é bom, porque 94 foi no sufoco, 2002 foi no sufoco e o título veio. Mas Será agora, que vai ser no sufoco dessa agora vez? tem uma vaga a mais, né? São 7 vagas, né? São 6 diretas e uma pela repescagem, né? Edinho, o Uruguai ganhou do Brasil e ganhou da Argentina. Nos 2 jogos, a Arrascaeta não jogou. Talvez contra o Brasil ele tenha entrado um pouco. Quer dizer, o Bielsa conseguiu montar ali um jeito com o Nico de la Cruz, né? Do River. Futuro jogador do Flamengo, né? Se fosse do outro jeito aqui com o Diniz, talvez tivesse os 2 lá. E aí o Uruguai não perderia um pouco do meio. Então eu acho que é isso. Momento agora, jogar feio, mas jogar para ganhar. E não jogou feio, não, cara. Eu não assisti, então não posso falar. Não foi aquele Uruguai que a gente... Travado. Bem marcado, tudo, mas com saída de bola, marcando no ar. Não foi aquele Uruguai do tempo do Lugano, não. Só porrada e tal. Aquele Uruguai até que a gente gosta de... Que a gente sente falta, né? Aquele negócio da raça celeste. Tinha isso. O narrador falava assim, eu escutei depois no rádio, assim, isso aí nós já temos, agora sabemos jogar bola também, ele falava. Isso a gente sempre teve. A raça sempre existiu. Agora a qualidade que a gente vai buscar. Pode ser que no próximo jogo já dê errado, tal, mas eu fiquei muito bem impressionado. Eu acho que o Diniz tem que ter cuidado, tem que melhorar essa defesa no jogo aéreo e ter um meio-campo mais povoado. E agora uma coisa que eu tenho comigo aqui. Eu, particularmente, eu gosto de assistir, eu gosto de futebol, jogo de seleção, assisto tudo, mas eu vejo que as pessoas perderam o interesse na seleção brasileira. Vamos pensar que um Brasil e Argentina era para estar movimentando todo mundo. Falou, nós vamos pegar a Argentina. Um jogo, Brasil e Colômbia, numa quinta-feira à noite, que é aquele dia que antecede a sexta-feira do happy hour. A gente não vê ninguém se reunindo para assistir esse jogo. Será que o pessoal perdeu o interesse de vez na seleção brasileira? Será que as pessoas não só lembram da seleção na hora de jogar uma Copa do Mundo? E mesmo assim, na Copa, talvez a última Copa que movimentou todo mundo foi aquela de 2002? Eu tenho visto muita gente falando que prefere o time do que a seleção, né? Eu acho que isso é o... Torcedores do São Paulo, principalmente. Os caras torcendo pro Ramos Rodrigues. Quando vai sair a convocação... Antigamente, quando saía a convocação, as pessoas brigavam, né? Pô, eu lembro não foi fulano, não foi Beltrano. Na Praça do Jardim ali, tinha sido convocado a seleção do Cláudio Coutinho, e tinha estado no lugar do Oswaldo Brandão. Eu lembro do Miguel Biazzo, meu amigo, chegou revoltado, porque tinha convocado o Júnior e não tinha convocado o Vladimir. Quer dizer, um palmeirense ficava com raiva porque não convocou um paulista, que era o Vladimir. E tinha tudo isso, né? Hoje em dia o cara fala assim, não quero ver ninguém, né? E até você vê... Ninguém liga mais, convocação ninguém acompanha mais, quer saber. O São Paulino, por exemplo, aquele menino Valse foi convocado para a seleção, machucou ali... Acabou a carreira ali, praticamente. Acabou a carreira, praticamente. O clube não recebeu um tostão pela convocação. A CBF não paga nada, o salário só paga... A questão do Neymar, se machucou jogando pela seleção, e o percentual que a FIFA paga aí em função da convocação chega a 1/3 do salário dele. Vamos imaginar assim uma situação. Não imaginar não, ela está bem clara aí. Palmeiras está na bica para ser campeão aí. Já pensou se a hora que
com a Argentina. Machuca Anuncia o lá, Endrick, o vai Veiga. entrar o Rafael Veiga e o Endrick. O torcedor do Palmeiras vai ficar fazendo assim, pelo amor de Deus, não é. Machucar. Vai pensar assim, não, finge que está machucado. Mano, você falou uma verdade, cara. Eu tava acompanhando bastante no Twitter. E durante o jogo, a gente via a torcida do São Paulo torcendo pro Rames arrebentar. Todo mundo querendo ver o Rames dar show e pouco se lixando para a seleção brasileira. E no final do jogo eu vi os caras comemorando a assistência do Rames, o bom jogo do Rames, os desarmes. Cara, então realmente as pessoas perderam Esse totalmente daí pode até o parecer carinho pela seleção brasileira, né? pode até parecer um contrassenso meu que falei que do Arrascaeta lá, tá? Mas o Dorival tem que arrumar um jeito dele jogar, cara. Ah, tem. Isso tem. Tem o Lucas, tem ele, vai arrumar um A jeito. gente vai falar bastante aqui de Campeonato Brasileiro ainda. Mas não, a gente falou um pouquinho do Uruguai. E as pessoas que estão nos assistindo aqui, talvez, elas não conheçam um pouco do seu trabalho. E eu tenho um livro seu que eu li, que é o Tricolor Celeste ali, que realmente foi um livro que desperta essa paixão nossa pelo tipo de jogo do futebol uruguaio. A gente fala ali do Pedro Rocha, do Lugano, do Furlan. Como foi escrever esse livro, Menon? Da onde veio essa inspiração para escrever esse Tricolor Celeste? Ah, então, cara, eu sempre fui fã, né? Desde 1970, que mais ou menos ali, quando o São Paulo contratou o Pedro Rocha, São Paulo estava num jejum de 13 anos, né? E aí contratou o Pedro Rocha, o Forlan, e o São Paulo foi campeão paulista 2 anos seguidos. E aí com uma participação muito grande dos dois, né? Depois veio o Dario Pereira, né? Dario, talvez o grande zagueiro que o São Paulo teve. Aí resolvi escrever um livro sobre esses ídolos aí, né? O Lugano estava em alta, né? Foi bacana, porque o Dario Pereira eu conhecia bem, que eu trabalhava ali do São Paulo quando ele era jogador, quando ele era treinador, né? O Pedro Rocha, eu descobri onde ele morava, aí meu irmão foi junto na entrevista, Eu li ainda. começou a chorar, chorou no meio da Que entrevista. E do momento que surge a ideia de você escrever um livro, até ter ele pronto na prateleira ali, quanto tempo demora isso? Esse livro demorou em torno de 1 ano, assim. E até um fato interessante, né? Eu tinha ido cobrir o jogo do Brasil e Uruguai em 2009, lá na eliminatória. O jogo que o Brasil ganhou de 4-0, o gol do Daniel Alves foi o primeiro. Uhum. Porque eu estava fazendo aquele outro livro dos goleiros, né? Então eu fui lá... Nós vamos entrar nesse também, que esse eu comprei na Feira Literária. Eu quero perguntar dele para você. Eu queria falar com o Júlio César, né? Aí meu André Prihal, da ESPN, meu amigo, falou assim, e seu livro, você não vai falar vai em Canelones, aqui do lado, procura o pai do Diego Lugano. Eu falei, será? Eu falei, cara, você tem que ir, de qualquer jeito. Aí eu dei um jeito, fiquei um dia mais lá no Uruguai, fui até Canelones é perto de Montevidéu? 50 quilômetros. Tá. Aí fui até lá, né? Entrevistei o pai do Diego Lugano, que era um cara muito engraçado. Ele falava que ele fazia gol de cabeça, mas da área dele e na outra área. Olha que mentiroso. Foi quando o time adversário cobrava um escanteio, a cabeçada dele fazia gol do outro lado. E aí foi legal escrever, foi um livro simplesinho, né? Tá bem escrito. Tudo bem, o livro é simplesinho, mas tem uma história fantástica para quem gosta do futebol e resgata toda aquela mística celeste, né? História. E durante a Feira Literária de Aguaí, eu fui visitar o dia que o Menon esteve lá e comprei o livro dos 11 melhores goleiros ali. E eu achei um trabalho, eu não tinha ideia daquele trabalho. Obrigado. E realmente, quando a gente começa a ver a história de cada goleiro, e o que eu achei mais legal foi aquela parte final de cada capítulo, onde você bota alguém que trabalhou com esses goleiros e falando do dia a dia. E quando você pega, lê a história do Rogério, vê a história do Marcão, vê a história do Dida, do Leão, cara, aquilo começa a te encher de informação, de notícia, de matéria, que você começa a ver os caras no dia a dia. Esse livro deu muito mais trabalho. Não deu? Esse deu. Esse foi bacana, por exemplo, entrevistar o Pinheiro, né? Que foi Valdir Joaquim de Moraes, né? o Pinheiro, que foi titular da seleção de 54. Um velhinho muito engraçado, né? Eu não sei, eu nem me lembro mais se era para falar do Castilho ou do Barbosa. De cabeça não vou lembrar. Não, e a minha dúvida o que é? Porque é um material fantástico. Aquele livro eu achei um material fantástico. Esses goleiros que apareceram ali como os 11 melhores, algum deles te procurou para falar, eu gostei do material. Essas pessoas te procuram para falar, que material bacana, elogiam a obra ou não?
Alguns elogiaram, sim, o Zete, principalmente. Aliás, do livro tem uma curiosidade, né? Que era para escolher 11, e eu coloquei na minha lista o Manga e o Félix, que são dois caras que já eram grandes goleiros, mas que ficaram um pouco marcados, né? O Félix, justamente, né? Porque aquele gol, a falha que ele teve, parece que a Copa de 70 ganhou a Copa sem ele. Sem ele, parece que ele foi um ninguém ali. Eles não aceitaram nenhum desses dois, cara. A editora não aceitou e a editora mandou colocar o Raul, exigiu que trouxe o Raul, porque foi um grande goleiro. Ele jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, então ia as duas torcidas comprar o livro. Eu não ia ali, eu vi, lendo o livro. E aí, como bom São Paulino, eu vou focar em dois, Zete e Rogério, que são os dois que praticamente eu vi jogar. O Zete, até então, para mim, era o maior goleiro que tinha passado pelo São Paulo, que me desculpe, vou de Pérez, mas eu acho que o Zete era o maior goleiro. O Rogério, ele tem uma história muito maior, talvez pela longevidade dele, talvez por ser o goleiro artilheiro. Mas eu acho que no seu livro ainda fica claro para mim, eu acho que o Zete, talvez, tecnicamente, era melhor que o Rogério também. Não era, Menon? Edinho, eu tô assim na minha... Tenho ouvido algumas pessoas falar... Eu não consegui concluir, para ser sincero, eu não consegui concluir. Estou meio acreditando hoje em dia, cara, que o Rogério Ceni é o maior goleiro da história do mundo, cara. O Rogério é fantástico, é o meu maior história do goleiro, né? Falam tanto do Neuer, né? Pô, o Rogério fez aquilo tudo antes do Neuer, né? Sair, as cobranças de falta, tudo. E aí aí depois que eu li o livro, eu fui começar a buscar no YouTube vídeos, né? De grandes lances desses goleiros, né? O Zete tem algumas defesas dele que são, assim, fantásticas. Aquela sequência contra Aquela sequência da Libertadores contra o Nacional ali foi uma coisa espetacular. É comparável com o do Rodolfo Rodrigues. Né? Comparado com o Rodolfo Rodrigues. Só que aí a gente vai para o Rogério. A gente lembra aquela partida dele contra o Liverpool na final do Mundial. Que se a gente não tem o Rogério ali, dificilmente o São Paulo sairia com aquele resultado. Não só a defesa da falta, mas o jogo inteiro ele pegou muito jogando machucado, né? Jogando machucado. E depois uma partida, eu acho que foi pelo Chile. Eu acho que foi pela Sul-Americana aí já. Eu acho que não era a Libertadores, era a Sul-Americana. A narração dos chilenos... E a narração do chileno falou que é a maior partida de um goleiro na história. Então, cara, quando a gente vê... Eu vejo o Zete, talvez, um goleiro mais refinado e com menos marketing, talvez, do que existia no Rogério. Porque o Rogério veio num tempo mais moderno e inovou na questão de jogar com o pé. Então, eu terminei de ler aquele livro sem conseguir ter uma conclusão de quem realmente foi melhor defendendo ali o arco do meu time. Mas foi uma história muito bacana. E aqui eu faço uma confidência que o único livro seu que eu não vou ler, mas que é importante você falar dele também, é a saga corintiana, né? Esse eu me recuso a ler, na verdade. Mas o que foi esse livro, a saga corintiana, fechando aí essa historinha dos seus livros aí? Aí eu cobria o Corinthians, né, em 2007, quando teve o rebaixamento. Né? Eu estava lá no Sul, né, quando o Corinthians perdeu, que empatou aquele jogo e caiu para a segunda divisão. Né? Comemorei mais que um título. Aquele sofrimento todo da torcida. Estava com meu amigo Vessone do meu lado, umas lágrimas saíram ali do olho dele. O Edu também, que hoje não é mais jornalista. E aí eu resolvi fazer o seguinte, como eu vou acompanhar todos os jogos do outro ano, né? Corinthians na segunda divisão, eu vou em todos os jogos. Então eu vou contar uma historinha de cada jogo, né? Não era só o jogo, né? Então, por exemplo, quando o Corinthians foi jogar no Frasqueirão, no ABC, né? Você contou toda a história ali da volta Por que chama Frasqueirão, tudo. Uma historinha aqui, outra ali. Ficou um livro gostoso também. Você vai acabar me convencendo a ler. Mas, gente, é legal trazer um pouquinho da história do Menon. O Menon é um filho de Aguaí e as pessoas talvez não saibam o que esse cara já fez. Não só escrevendo os livros, mas a participação dele na crônica esportiva. Ele não gosta muito de falar isso, mas eu acho importante as pessoas saberem. Para saber a qualidade das pessoas que estão vindo aqui fazer parte desse projeto da Master TV. Então, Menon, obrigado por me deixar fazer parte, de te acompanhar nesse projeto aqui. Obrigado à Master TV por dar essa oportunidade e espero que a gente consiga agradar todo mundo. Muito obrigado você, obrigado a todo mundo e a gente vai agradar sim, o programa vai ser bom. Podem ter certeza disso.
E esse programa vai ser tão bom que agora a gente vai falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Eu sei que o tempo está um pouquinho curto aqui, mas acho que é importante a gente falar. Menor, as pessoas criticam muito o Campeonato Brasileiro, né? O modelo de pontos corridos, que todo mundo gosta mais de jogos finais. Mas nós vamos ter pelo menos aí 4 rodadas de jogos decisivos em todas as rodadas. Dá para fazer um prognóstico de quem vai ser o campeão brasileiro? Eu, particularmente, acho que não sai do Palmeiras. Mas, o que você pensa disso? Eu acho que se o Palmeiras ganhar do Fortaleza no jogo atrasado, pode encomendar a faixa, né? Eu acho que é. Porque o Palmeiras é um time muito constante, né? Inclusive foi constante em ter 4 derrotas seguidas, mas se recuperou. Eu acho que se o Palmeiras conseguir ganhar esse jogo, manter uma diferença aí, a diferença vai aumentar, eu acho que ele... Eu acho que eu falei complicado. Eu acho que aqui... eu me confundi aqui, desculpa. Quem vai fazer o jogo atrasado... O jogo atrasado é o Botafogo, Fortaleza. Né? Botafogo e Fortaleza. Desculpe você. Se o Botafogo ganhar do Fortaleza, ainda tem jogo. O Botafogo fica um ponto na frente e ainda tem campeonato. Se o Botafogo não ganhar do Fortaleza, eu acho que ninguém pega o Palmeiras. Eu acho que você fez essa confusão, porque o Fortaleza talvez vai ser o grande fiel desse campeonato aqui. É o Fortaleza que vai decidir o campeonato, que vai fazer esse confronto com todas essas equipes. E falando um pouco do Palmeiras, a gente falou bastante do trabalho do Diniz, falou bastante de treinadores. Esse Abel Ferreira, para mim, é um baita de um cara. Ele é difícil de lidar, tem um ego talvez muito maior que ele, mas o trabalho que esse cara vem fazendo no Palmeiras é fora de série. Ele consegue manter esse time do Palmeiras motivado, ele consegue manter esse time do Palmeiras focado. Eu vejo muito o Palmeiras como um leão com fome numa floresta e a gente vê ali um pedacinho de carne sangrando. Esses caras vão chegar... O título é o pedacinho de carne sangrando. Esse Palmeiras lá que viu isso aqui e viu que ele tinha possibilidade, ele pegou esse pedaço de carne e eu acho que ninguém larga mais dele. Tão focado que o Abel consegue deixar esse time do Palmeiras e perdendo jogadores importantes durante o campeonato. É um time mentalmente muito forte, sem dúvida, né? Eu acho que se supera a cada momento, né? Quando está atrás, vai. Eu acho que o Abel teve um grande erro, que foi contra o Boca Júnior, que ele não colocou o Endrick, né? Ele foi apostar daquela dupla de laterais ali, e o Boca conseguiu segurar o jogo, ganhou nos pênaltis. Acho que ali ele era jogo para o Endrick. Tanto que na semana seguinte ele colocou o Endrick e o Palmeiras deslanchou, né? Mas ele é realmente um grande treinador. Menor, a minha torcida para esses times que estão brigando seria pelo Grêmio. Eu acho que seria muito legal um time que veio da Série B voltar a jogar a Série A e conseguir ganhar esse título. E realmente, em função de rivalidade, o Grêmio seria aquele mais tranquilo. Não ganharia o Flamengo, não ganharia o Palmeiras. Time carioca, eu não sou muito afeito de time carioca mesmo, e apesar de ter torcido pelo Fluminense para ganhar a Libertadores, mas eu gostaria de ver o Flamengo sendo campeão, talvez pela figura do Renato, que eu acho o Renato um cara muito caricato, um cara muito engraçado. Você vê os treinamentos do Grêmio, o Renato ele quer ensinar as pessoas a jogar, e aí os caras não acertam o cruzamento, ele vai lá, ele pega a bola, acerta o cruzamento e joga na cabeça. A brincadeira dele com o DVD, a gente tem um Suárez aí jogando futebol brasileiro, fazendo uma analogia um pouquinho daquilo que a gente falou para o Neymar, talvez se o Neymar viesse, se o Suárez teve um peso legal nesse campeonato, imagina o Neymar tendo um peso desse aqui. E o Renato quer mostrar o DVD dele para o Suárez também, talvez um dos maiores atacantes dos últimos anos. Então, talvez por essa mística eu gostaria de ver o Grêmio, mas eu acho que o Grêmio hoje, talvez, por esse último jogo dele, eu acho que ele saiu um pouco dessa briga. Né? Então, isso que eu falo, na reta decisiva, você com um a mais, perder para o Corinthians, então, cara, não... sem desrespeitar o Corinthians, que não estava jogando bem. Né? Isso aí é terrível. Né? Você compara isso, você está jogando em casa e com um a mais você perde o jogo. Aí você compara com o Palmeiras, estava perdendo por 3-0 fora de casa e virou, em cima do Botafogo. Então, o Botafogo é o coitadinho da parada. Daquilo, eu acho que o Botafogo realmente... E agora vem essa troca de técnicos aí, agora chega o técnico novo, a primeira atitude do técnico é barrar o Lucas Perry, que é o goleiro que está na seleção brasileira, vai jogar o Gatito Fernandes pelo Botafogo, que falaram que o Perry está criando problemas internos. Você leu isso aí também ou não? Eu acho que o Perry, ele não está jogando bem, né? Tem falhado. Aquele do último jogo. Mas tirar o cara agora na reta final, complicado. Como é que é isso perante o mundo? Complicado. O cara fez um baita campeonato, foi para a seleção brasileira, está jogando na seleção, faltando 4, 5 rodadas para terminar o campeonato, você barra o cara e bota outro para jogar.
E vai na imprensa e fala que é função dos problemas internos que ele está criando. Thiago Nunes assim, ele gosta de chegar chegando, né? Lá no Corinthians ele chegou mandando o Ralf embora, né? E ele é daquele tipo assim, as ideias dele assim, né? Na hora do almoço, do café lá, não pode começar o café enquanto não tiver todo mundo. A mesa dele, o Paulo Turra fez isso também. Ele senta separado dos outros. É o tipo de comando muito forte, né? Eu não sei se isso dá muito certo. O Botafogo precisava de uma injeção, de alguma coisa, né? Mas não Será sei que esse se é fato tirando o pé dessas aí, últimas não. rodadas vai adiantar? Eu tenho minhas dúvidas. Como é que ele sabe que o Gatito está treinando bem? Ele acabou de chegar. Não, alguém deve ter falado alguma coisa ali, algum probleminha ali no meio tempo, alguém deve ter soprado alguma coisa na orelha dele. Não, você tocou num assunto aqui que ia passar meio despercebido, mas a gente viu que o Santos sofreu muito durante esse campeonato aqui. O Santos realmente passou, a torcida do Santos tremia. E será que vem agora o tal rebaixamento? E a gente vê a postura de um treinador como pode mudar uma equipe, né? O Paulo Turra, ele afastou simplesmente o melhor jogador do Santos, o Soteldo. E a gente vê um cara que estava lá dentro, o Marcelo Fernandes, paradinho ali, quietinho, conseguiu pegar esse time. Não é que o time do Santos está jogando bem, mas se o Santos tivesse jogado da maneira que fez esses últimos jogos, dificilmente estaria nessa situação que passou esse campeonato, né? A figura do técnico, ela é realmente importante para todos os times, né? Então, é interessante isso daí, né, cara? Porque no futebol nada é definitivo. O Santos, por exemplo, estava desesperado, Paulo Turra não deu certo, Diego Aguirre não deu certo. Acho que o presidente já falou assim, olha, não tem mais jeito, vai o Marcelo Fernandes mesmo. E deu certo. Lá no Botafogo, o Bruno Lage fez um monte de besteira, né? Botou no banco lá o Tiquinho Soares. Tá? Foi se atropelando. Aí manda embora o Bruno Lage. Aí os jogadores falam, deixa o Lúcio Flávio com a gente, deixa o Joel Carli. Então, tiveram a mesma solução. Deixa o Marcelo Fernandes, deixa o Lúcio Flávio. Aqui deu muito certo, lá deu tudo errado. Então é complicado. E agora demitiram o Lúcio Flávio. Essa carreira de treinador é legal, porque o Lúcio Flávio é um cara de carreira dentro do Botafogo. Foi mandado embora, já não tem treinava times de base, era auxiliar. E meteram o pé no cara sem dó. Desconsideraram tudo, falaram, vai embora, um abraço e tchau, né? É triste isso também, é complicado. Você vê, é complicado o Botafogo. O cara virou uma peneira na defesa, e o auxiliar do Lúcio Flávio é o Joel Carli, que era o responsável para ele, zagueiro, né? Ele tinha que ter montado aquela defesa direitinho. E arrumado o time, mas, menor, a verdade é uma só, teremos muitas emoções aí nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, e a gente vai estar aqui acompanhando com vocês e trazendo aí a cada semana o que vai acontecer. Menor, eu não poderia partir, a gente não poderia partir para essa fase final desse programa. Todo mundo sabe, eu São Paulino, o Menon São Paulino, e esse ano nós vivemos uma experiência diferente, né, Menon? O São Paulo conseguiu finalmente ganhar uma Copa do Brasil. Como é que foi isso, Menon? Eu te encontrei ali na Praça Central, ali no momento da comemoração, mas eu confesso que para mim o São Paulo ter ganho a Copa do Brasil foi uma grande surpresa. E ganhar da forma que ganhou, ganhando do Palmeiras, ganhando do Corinthians, ganhando do Flamengo. O que aconteceu no nosso São Paulo, Menon, que mudou da água para o vinho? A gente falava, quando a gente estava no programa da rádio, da eliminação para o Água Santa. E a gente volta hoje, começando esse trabalho nosso, falando do título da Copa do Brasil. O pessoal brinca, né? O São Paulo teve que subir um Everest ali, né? Eliminar o Corinthians, eliminar o Flamengo. Eliminar o Corinthians, o Palmeiras e depois o Flamengo. E aí você pode até... Palmeiras, Corinthians e Flamengo, né? E nenhum dos três deu tanto trabalho como o Ituano, o Sport, né? O Sport, quase a gente saiu no meio do caminho ali, né? Mas eu fiquei muito feliz. Foi o peso, né? Realmente saiu... Tem um amigo meu, o Macir, um amigo meu, grande corintiano, e amigo de 50 anos, ele sempre falando, quando você morrer eu vou te visitar e vou escrever lá, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou. Aí eu falei para ele, vai lá agora, né? Foi realmente um peso, tirou um peso. Tirou um peso. E o peso foi perigoso, né? Porque apostou tudo nisso e... E a maneira que foi, né, Menor? Porque, na verdade, a gente remete ali àquele jogo do Corinthians, quando o São Paulo perdeu aquele jogo, aí a gente criticou muito a diretoria do São Paulo, mas a diretoria do São Paulo foi muito rápida. Ela conseguiu trazer aquele fato novo para a final, para a rodada final contra o Corinthians, trazendo o Lucas e o Rames, né? E o Lucas entrou naquele jogo iluminado, marcou aquele gol todo atropelado e trouxe aquele fato novo para dentro de campo. E o São Paulo conseguiu crescer muito ali. E eu acho que o São Paulo, talvez nos últimos jogos, foi o jogo mais dominante do São Paulo contra o Corinthians, que na minha visão talvez é o grande adversário do São Paulo, né?
Então ali a gente viu que o São Paulo realmente... Ali era um jogo que o emocional ia valer muito, né? E com 13 minutos, o gol do Rato, ali já abriu um caminho enorme, né? E depois o segundo gol, e teve ali um grande mérito do nosso goleiro, né? Do Rafael, que fez uma defesa no chute do Matias Rojas. E aí já devolveu a bola. Ele fez a defesa que o Cássio não conseguiu fazer. Lógico que o Cássio é mais goleiro que ele. Mas ele fez aquela defesa que o Cássio não fez no chute do Rato, né? Então, o São Paulo passou ali, depois Palmeiras e... E eu acho que o grande destaque que a gente pode colocar também é a força de uma torcida, né? A gente é acostumado a ver a torcida do São Paulo só participando nos bons momentos, nos momentos decisivos, e a gente viu uma participação da torcida, que a torcida parece que carregou o time, né, Menor? Acho que botando 50 mil pessoas sucessivamente dentro do Morumbi, realmente o Morumbi virou uma grande arma do São Paulo, o São Paulo jogando sempre muito bem no Morumbi, e a torcida do São Paulo fez a diferença e já começa a falar que é a torcida mais popular do estado de São Paulo, né? Que diferença assim, de cenário, né? Eu acho mais popular no sentido de que o ingresso, participar, o ingresso é mais barato, né? O metrô chegou, né? Antes era difícil chegar no Morumbi. Ficou mais fácil o acesso agora, né? Aí eu sofria para chegar lá, mesmo com o carro do jornal. Morava ali em Pinheiros, o carro me pegava. Era complicado, viu? Ir para lá. E agora não, o metrô chega, uma caminhada pequena. Menor, né? E o estádio está sempre lotado. E o Morumbi está ficando pequeno, assim. Eu não acredito que vai acontecer algum dia, mas se houver uma reforma lá... Aquele anel inferior ali... ali é muito complicado, gasta muito dinheiro, eu acho. Mas se acontecer isso, vai lotar de novo. Tomara. E vocês que estão assistindo dois em campo, não se assustem, tá? Aqui, a imparcialidade, ela não existe. Nós somos São Paulinos e aqui é falar do São Paulo mesmo e criticar o Corinthians o máximo que puder. A minha vontade era ver o Corinthians rebaixado esse ano no Brasileiro de novo, porque aí a festa ficaria completa, mas isso aí não vai acontecer. Mas a gente faz isso sempre com muito respeito e tentando fazer um programa mais descontraído possível para vocês. Menon, como foi essa experiência hoje aí, voltando à TV? Podemos dizer que o Menon está voltando para a TV, né? Tinha pouca participação em TV, uma vez ou outra, mas eu gostei muito. Você conduz muito bem, Patrick, as câmeras estão aqui, está bem bacana. Vamos avisando vocês que logo, logo a gente vai ter convidados, vai ser mais rápido e vai ser bacana o programa. Pode contar para os amigos, eu gostei muito da experiência e fiquei satisfeito. Menon, trazer o Valdirzinho e o Sérgio de novo aqui, o que nós damos de risada aquele dia, trazer eles aqui para essa experiência na TV vai ser muito bom. Outro dia, o Serginho, machuquei o dedo, fui lá no pronto-socorro, ele estava lá também, tinha levado uma amiga dele e ele falou... Mandou avisar que ele tem mais história para contar que ele esqueceu naquele dia. Ficou faltando? Nossa, então vai ser muito bom. E a gente não pode deixar de terminar aqui esse programa hoje elogiando aqui esse cenário maravilhoso que tem aqui. A gente aproveita e manda um abraço para o Marcelo, da MJP, Marcelo Paulino, um grande amigo, que fez aqui esse cenário maravilhoso aqui. Parabenizar o Patrick mais uma vez pelo carinho com que ele tem nos tratado, nos convidou aí de imediato para fazer parte desse projeto. Eu acho que o Patrick é meio louco, mas tudo bem. Nós vamos estar aqui toda semana conversando com vocês e deixando aqui um grande abraço a todos. Eu não poderia aqui também deixar hoje, vou pedir licença ao Menon, encerrar esse programa e dedicar ele a uma pessoa especial, ao Jefinho, que infelizmente hoje, na hora que a gente começou a nossa gravação aqui, eu recebi a notícia da partida dele. O Jefinho, que é um amigo de infância nosso, corintiano, eu lembro quando o Corinthians ganhou aquele título depois daquele longo período de fila, quando o Corinthians enfrentou o Flamengo e o Palmeiras e perdeu naquela longa fila que o Palmeiras enfrentava, estava assistindo o jogo, eu, o Weber, o Ricardo, o Jefinho, e esses caras ficaram todos murchinhos ali, e eu e o Maxiano, meu outro primo, comemorando. Mas o Jefinho fez parte, talvez, de uma das melhores fases da minha vida, que é aquela fase que a gente vinha todo final de semana de São Paulo para poder conviver com os amigos. Então eu faço questão de dedicar esse programa para ele, um amigo natural de Aguaí, filho da cidade, que infelizmente nos deixa hoje, e a ele e a todos os meus amigos que fizeram parte dessa bela história, a gente dedica esse programa hoje. A vocês todos, nosso muito obrigado, Menon. Obrigado mais uma vez. Um abraço para a família do Jefinho, então. Tudo de bom. Valeu, gente.